Fala, chega junto cá dentro, fecha comigo e bate de frente. Guga é carta fora do baralho para a lateral do Flamengo. Tudo sobre o Fla-Flu de logo mais pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense, que é a pedra no sapato deste novo Flamengo hegemônico. Prováveis escalações. Ficou curioso, né? Então te prepara, porque a partir de agora é tudo nosso. Mengão vem pisa do ataque, ajeitou, bateu o golaço! Gol! Este que é mais um quadro da playlist Tudo Sobre Flamengo. Já chega largando aquele like. E se você quiser permanecer sempre muito bem informado sobre tudo que acontece no Flamengo, tá vendo essa marca d'água aqui? Esse botãozinho vermelho no seu computador? Ou então essas letrinhas vermelhas aqui abaixo do seu vídeo no seu smartphone? Este é o botão inscreva-se. Clique no botão, inscreva-se no canal, assinale o sininho de notificação e fique sempre por dentro de tudo que rola no Mengão. E se você quiser me seguir nas redes sociais, o link tá na descrição do vídeo aqui no alto da sua tela. Mas vamos lá com a informação? Até porque tem muita informação, então peço que você acompanhe este vídeo até o final. E Guga torna-se carta fora do baralho do Flamengo. Tudo porque o jogador foi relacionado para a partida do Atlético Mineiro pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. E ele que já tem 6 partidas pelo regulamento da competição. Se entrar em campo, não poderá mais se transferir para qualquer outra equipe da Série A do Brasileirão. Isto incluindo o Flamengo. O Atlético Mineiro, que rechaçou o interesse rubro-negro, o Flamengo que chegou a procurar os procuradores do Guga, que são os integrantes da família Bertolucci, o Flamengo chegou a procurar os investidores, que são o Banco BMG e ainda a MRV, que pagaram pelo direito, pelo 75% dos direitos econômicos do atleta junto ao Avaí para que ele pudesse se transferir para o Galo, mas com a diretoria do Atlético não houve conversa. Eles bateram o pé por 5,5 milhões de euros para iniciar as negociações e ainda queriam este valor à vista. O Flamengo que acenava com no máximo 3 milhões de euros pagos em 10 parcelas diluídas aí ao longo de 2 temporadas, né? Eles não quiseram, então não houve também negócio por parte do Flamengo, até porque não há desespero no rubro-negro. O Flamengo que já conseguiu o seu lateral, que é o Maurício Isla, e o segundo seria uma opção para o setor que o Flamengo já estava procurando quando o Rafinha ainda estava no rubro-negro. Então a diretoria agora vai aguardar a abertura para a janela de transferências internacionais que acontece no mês que vem para procurar opções no exterior, possivelmente na América do Sul, já que mapeado o mercado brasileiro, o mercado interno, não houve aí a expectativa de jogadores que levantassem o interesse do Flamengo, conforme aconteceu com Guga. O próprio vice-presidente de futebol, Marcos Braz, manifestou publicamente o interesse na contratação do jogador. Houve o acordo até com o atleta, mas não foi possível o acordo com o Atlético Mineiro. Portanto, Guga entrando em campo agora pela 9ª rodada do Brasileirão. Portanto, o jogador está definitivamente fora dos planos do Flamengo, mas não está fora dos planos da diretoria a contratação de mais um lateral direito. A posição permanece na pauta e deverá ser retomada essa procura a partir do mês que vem, o mês de outubro, com a reabertura da janela. E agora falando sobre o clássico Fla-Flu, o clássico das grandes multidões, aquele que começou 40 minutos antes do nada, segundo o saudosíssimo Nelson Rodrigues, tricolor mais rubro-negro que já existiu. E o Flamengo, que entra em campo buscando sua 4ª vitória consecutiva, a 5ª na competição, para continuar na busca pela liderança. Vale destacar que o Flamengo pode até encostar no líder internacional, caso ocorra uma combinação de resultados. Mas é muito difícil que o Flamengo consiga tirar o saldo do Colorado, que hoje é de 8-1 do Flamengo. Ou seja, seriam necessários aí 7 gols para se tirar do saldo. Ou seja, o Flamengo fazer uma goleada em cima do Fluminense e o Inter sofrer uma goleada em sua partida. Então, justamente por isso, é improvável, embora possível, que o Flamengo chegue à liderança da competição ainda nesta rodada. Além do fato que o Flamengo tem que secar Internacional, tem que secar o São Paulo, tem que secar Vasco. Então, justamente por conta de todas essas circunstâncias, Palmeiras, então justamente por conta de tudo isso, a diretoria está focando, a possibilidade de chegar à liderança, lógico que vencendo o Fluminense, no fim de semana, quando o Flamengo entrará em campo diante do Ceará, em Fortaleza, no Castelão,
pela 10ª rodada da competição. E assim, o Flamengo chegaria à retomada da Libertadores antes da viagem ao Equador com moral, né, na ponta de cima da tabela de classificação, onde, aliás, o Flamengo já deveria estar desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Teve aquela situação ainda da mudança de técnico, o Domi ainda não conhecia os jogadores, não conhecia o elenco, né? Teve aquelas 2 derrotas nas 2 primeiras rodadas. Agora, o adversário, né, tem que combinar com os russos, né, como diria o ditado popular, porque o Fluminense é a pedra no sapato do Flamengo. Desde o ano passado, quando o Flamengo começou a subir de patamar, ainda sob o comando de Abel Braga, né, depois de ter conquistado a Florida Cup, o Flamengo chegou na Taça Guanabara invicto, mas perdeu por 1-0 para o Fluminense na semifinal da competição. Fluminense e Vasco fizeram a decisão do primeiro turno do estadual do ano passado, com o Vasco sendo campeão. O Flamengo conseguiu se recuperar ainda com o Abel Braga, foi campeão da Taça Rio, e depois conquistou o campeonato estadual em cima do próprio Vasco. Mas no Campeonato Brasileiro, o Fluminense teve 2 oportunidades. Uma oportunidade aconteceu o Fla-Flu sob o comando do Marcelinho Fera, meu querido amigo Marcelinho Salles, que fez um brilhante trabalho no Flamengo. Mas contra o Fluminense teve extrema dificuldade, tanto que não conseguiu sair do empate em 0-0. Já no retorno, o Flamengo no embalo, né, sob o comando do técnico Jorge Jesus, né, e estava naquela sequência altamente positiva, Fluminense foi uma das vítimas do Flamengo, que venceu com sobras, com direito à lei do ex ainda, né? O gol do Gerson, o volante, que à época havia acabado de ser contratado para a disputa no retorno, né? O restinho do primeiro turno e o retorno da competição. Este ano, por exemplo, o Fluminense fez as suas com o Flamengo. Vale destacar que na Taça Guanabara, na primeira fase, o time ainda era treinado pelo técnico do Sub-20, Maurício Souza. Os jogadores considerados principais não estavam à disposição, né? Era a equipe Sub-23. Mas o Fluminense conseguiu vencer a equipe do Flamengo por 1-0. Naquela oportunidade, inclusive, vibraram como se estivesse conquistando um título. E olha que nem era a equipe principal. As equipes voltaram a se encontrar agora na semifinal da Taça Guanabara. O Flamengo chegou a abrir 3-0, dando pistas de que faria uma goleada histórica no Fluminense. Mas o tricolor no segundo tempo conseguiu uma reação, né, e por pouco não empatou. O Flamengo venceu por 3-2, que importa logicamente a vitória, e novamente o time do Fluminense comemorou ter perdido de pouco para o Flamengo, né? As equipes que voltaram a se encontrar na decisão da Taça Rio, né? O empate e nos pênaltis, Fluminense campeão, na retomada do futebol após o intervalo por conta da pandemia de Covid-19. E essa vitória nos pênaltis do Fluminense forçou a disputa da final do Campeonato Estadual em 2 partidas, novamente Fla-Flu. Mas o Flamengo aí não deu chance para o Fluminense, né? Nas 2 partidas foi superior ao adversário e conquistou o 36º título da sua história. Fluminense que era, né, até bem pouco tempo, né, o grande campeão do estado do Rio de Janeiro, né? O Flamengo já fez o Fluminense comer poeira. O Fluminense tem 31 títulos, se eu não me engano. O Flamengo agora chegou ao seu 36º, já tem 5 títulos de vantagem para o tricolor, que existe toda aí uma mística, afinal de contas, né? O futebol do Flamengo veio do Fluminense, né? Depois de uma cisão, após uma eleição até agora não muito bem explicada, no final de 1911, né? Os dissidentes do futebol do Fluminense fundaram o departamento de futebol do Flamengo, que no ano seguinte, já na categoria principal, já na divisão principal, passou a disputar o Campeonato Carioca. Flamengo que não demorou muito, né, para se tornar campeão. Naquele ano já foi vice, em 2014 e 2015 conquistou o bicampeonato, aí dando início a uma história vitoriosa na competição. Mas o Fla-Flu é o clássico que começou aí 40 minutos antes do nada. O primeiro Fla-Flu sendo disputado, logicamente,
em 1912. Lembrando que não houve Fla-Flu na regata, né? Quando o Flamengo disputava somente o remo, porque o Fluminense jamais teve um departamento de remo, né? Mas são curiosidades aí para se colocar, mas o Fluminense vamos dizer assim, dos clubes que disputaram as competições ultimamente com o Flamengo, de 2019 para cá, a equipe que mais deu trabalho ao rubro-negro. E eu acredito que novamente será dessa forma. Acredito que o Flamengo vai vencer, mas não acho que será fácil. O técnico Domenech Torrent, que não conta com os goleiros César e Diego Alves, que estão afastados pela pandemia de Covid-19, além de Bruno Henrique com edema ósseo no joelho direito e Pedro Rocha, que se recupera de uma lesão na parte posterior da coxa esquerda. Existe a possibilidade da entrada do Gabigol, que ficou no banco de reservas, começou no banco de reservas diante do Fortaleza, mas que foi importante ao entrar e fazer o gol da vitória por 2-1 sobre o Leão do Pici, e ele compor o ataque ao lado de Pedro. Mas existe também uma outra possibilidade de que Vitinho entre na equipe para realizar a função de Bruno Henrique e Pedro Rocha pelo setor esquerdo do sistema ofensivo do Flamengo. E você? Quem você escolheria para começar jogando? Qual seria o time que você escolheria? Sem contar que teremos também alteração na zaga diária, o retorno do Léo Pereira no lugar do Gustavo Henrique, e também ali, ainda no setor esquerdo do sistema defensivo, René no lugar de Felipe Luiz. Eu temo porque você vai mexer em todo aquele setor esquerdo, né? O que é preocupante, né? Da defesa até o ataque. Tomara que não dê ruim. Mas e com relação ao Guga? Você lamenta o fato de que ele não será mais contratado pelo Flamengo? Ou tá dando graças a Deus que ele vai completar as 7 partidas pelo Atlético Mineiro? Deixa abaixo o seu comentário. Se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está na descrição do vídeo e aqui no alto da sua tela. E se você quiser ajudar no fortalecimento do canal, agora temos o Clube de Membros. Com uma pequena contribuição mensal, você ajuda ainda mais no fortalecimento do canal, além de aumentar ainda mais a qualidade do nosso conteúdo. Mas se você não tiver condição para contribuir, não tem problema. Tá vendo essa marca d'água aqui? Esse botãozinho vermelho no seu computador? Ou então essas letrinhas vermelhas abaixo do seu vídeo no seu smartphone? Este é o botão inscreva-se. Se você clicar no botão se inscrever no canal e acionar o sininho de notificação, já estará ajudando enormemente no crescimento do canal, além de permanecer muito bem informado sobre tudo que rola no Mengão. Não saia sem antes deixar o seu like. E não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que abriram aqui na sua tela? Então, clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal através de uma de nossas playlists, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.